Flamengo jogou muito à vontade. Lohan, Gerson, De La Cruz, todos muito à vontade no meio campo. E destaque para o garoto Lohan, escalado dessa vez, como a gente vinha dizendo, que o Tite tinha que fazer isso, colocar o jogador na função dele, no meio, e o Gerson pela direita. E entre eles, a melhor notícia da noite para mim, o garoto Lohan, que enfim, acreditem, enfim, e só agora foi escalado na sua verdadeira posição, que é a do Georgiano de Arrascaeta. É ali que o Lohan se destaca. Foi ali que ele fez o nome jogando na base. Hoje, para dar aí eu tenho que pensar como o Tite. Para dar sequência a esse trabalho, você coloca o mesmo time que começou o jogo. O Lohan, titular. Com o Lohan como titular. Agora, se você analisar pela carreira, pelo nome, pelo potencial, pelo que pode fazer, aí joga o debochado. Mas o Lohan mostrou que ele também pode ser útil ao time do Flamengo, né? E foi pouco, hein? Foi pouco. Corintianos de todo o Brasil, foi pouco. Em torcedores do Mengão, foi pouco. 2-0, pouco. Flamengo amassou o Corinthians. A verdade, no segundo tempo, o Flamengo não chutou uma bola do gol e fez o gol. No erro incrível do Kaká, que por sinal foi um pé de rato. Que fase que tá o Corinthians! Salve, nação! Vambora com mais um vídeo aí, né, sobre o nosso Flamengo. Vamos reagir o que a mídia esportiva falou sobre essa vitória do Flamengo aí diante do Corinthians, o encontro das duas maiores torcidas, o reencontro do Tite enfrentando o Corinthians depois de 14 anos nível clube. Flamengo foi dominante do início ao fim diante do Corinthians. Corinthians, sabemos que é um time limitado, o Flamengo vinha de um momento difícil, uma vitória em 6 jogos, e o Flamengo com uma postura totalmente diferente, com algumas mexidas de Tite também. O Flamengo teve outra postura, intensidade, principalmente no primeiro tempo. Conseguiu abrir o placar com o Pedro, e no segundo tempo, com o Lohan decreta o caixão do Corinthians, fechou 2-0, né? Rossi fez uma excelente defesa no segundo tempo, né? Que poderia ter sido o gol de 2-1 do jogo e o clima ficar outra coisa dentro do estádio. Mas aquilo, o Flamengo venceu, jogou muito bem, agora é pensar na quarta-feira, porque tem Libertadores e atualmente, nesse exato momento, é o jogo mais importante de 2024 para o Flamengo. É isso mesmo, o jogo contra a Bolívia é o jogo mais importante, porque pode sacramentar o Flamengo, ficar vivo ainda para buscar uma vaga nas oitavas, ou decretar a precoce eliminação do Flamengo na fase de grupo da Libertadores. Precoce e vexatória eliminação. É isso aí, tamo junto, deixa seu like e é nóis, galera. Uma importante vitória sobre a equipe do Corinthians. O Corinthians muito fraco, montado aí com uma linha de 5 que não funcionou, o meio campo vazio, o Flamengo jogou muito à vontade. Lohan, Gerson, De La Cruz, todos muito à vontade no meio campo. E destaque para o garoto Lohan, escalado dessa vez, como a gente vinha dizendo, que o Tite tinha que fazer isso, colocar o jogador na função dele, no meio, e o Gerson pela direita. Dessa maneira o Lohan foi muito bem, ele fez uma assistência e marcou um gol. O Gerson também muito bem no jogo, muito intenso, roubou a bola que gerou o segundo gol, fez uma partida muito interessante. O Gerson precisa ter percebido até em jogos que ele não joga tão mal, que ele participa do jogo, é chamado de indolente. Às vezes é indolente, mas nem tem sido esse o maior problema do Gerson, na minha opinião. E hoje ele foi, de fato, um dos nomes mais importantes do jogo. Vitória fundamental, o Flamengo chega à liderança, se acalma, vai ter um pouco de paz. Terça-feira precisa vencer de qualquer maneira a equipe do Bolívar no Maracanã pela Libertadores, mas evidentemente vai depender muito da postura, da maneira como o Tite vai escalar a equipe e da maneira como os jogadores vão se comportar. Hoje foi uma postura mais aguerrida, segundo tempo houve um relaxamento, desse relaxamento quase por se empatou, mesmo sem merecer. O Rossi fez 2 difíceis defesas na sequência, né? E assim o Flamengo construiu essa vitória fundamental para a sua sequência no Campeonato Brasileiro. Fundamental para a sua sequência no Campeonato Brasileiro. Dirá, depois desse resultado, ele que ganha uma tranquilidade muito grande para poder seguir trabalhando depois de toda a tumultuada semana que viveu, especialmente depois da atuação ridícula no Chile contra o Palestina, que gerou essa derrota que complicou o Flamengo da Libertadores. Depois o empate entre o Milionários e o Bolívar praticamente colocou o Flamengo numa situação que depende só de si. Vencendo os 2 jogos, o time deve se classificar, só uma improvável combinação de resultados
e placares, né, elásticos eliminariam o Flamengo mesmo vencendo os 2 jogos. Então, tem que vencer. Especialmente esse contra o Bolívar, na quarta-feira. O outro é dia 28, está mais distante ainda, né? Será 13 dias depois, contra o Milionários também no Maracanã. É possível que o Milionários chegue até eliminado. É um time inferior. O Bolívar é o time mais difícil de ser abatido. E o Flamengo vai ter que jogar uma boa partida na noite da quarta-feira do Maracanã. Galera, na questão de também montagem da equipe. Mas a postura precisa ser outra. O time hoje foi muito mais combativo, muito mais aguerrido. O time brigou pela bola, pressionou o campo do adversário. Foi o Flamengo de outra postura, né? Eu acho que a questão não é só vergonha na cara, mas entendo o que você quer dizer. O Lohan não pode ser banco. Eu acho que o Lohan, ele é o reserva do Arrascaeta. Vai jogar toda hora o reserva do Arrascaeta, não tenha dúvida. O Saulo Vídeo Oficial diz que o Varela não tem condições de jogar no Flamengo. Cara, o Varela vai ter que marcar o Wesley, que é o jogador mais perigoso do Corinthians nos últimos jogos. E o Varela não foi mal não, cara. O Varela hoje, ele teve pelo SofaScore, tô vendo aqui, 2 desarmes, uma interceptação e ganhou 6 de 8 duelos no chão e 1 de 2 duelos aéreos. Então, a maior parte das disputas de bola ele ganhou. Ele não é um jogador brilhante, mas acho que ele cumpriu bem ali o seu papel hoje na lateral direita, especialmente na contenção ao jogador jovem, que em boa fase com o Wesley, e que tem sido destaque do Corinthians, um dos poucos destaques do Corinthians. O Tite deram as suas explicações, daquele ritmo dele e tudo mais. Agora, depois da vitória, viu uma manifestação pública de um dirigente do caso Spindle a respeito da continuidade do trabalho do Tite, né, falando que conta com todo o apoio da diretoria e tudo mais. Poderiam ter feito isso antes, né? Em meio a toda a pressão que a gente conhece o modus operandi do Flamengo. Você perde hoje, amigo. A gente sabe como é que funciona. Aí você já vê o técnico na situação de total exposição e isolado. Então, essa tipo de manifestação deveria ser antes. Justamente para poder deixar claro, né? Eu honrando aquilo que é dito, né? Que o técnico tem apoio. Enfim, vamos em frente. Com relação ao meu ponto de vista, que é igual ao do Flamengo. E de outros clubes, eu acho que não adianta parar o campeonato. Eu acho que o campeonato continua. Os clubes têm que continuar movimentando suas torcidas, seus patrocinadores, seus recursos, direcionando toda a ajuda possível para o povo do Rio Grande do Sul. Não, mas o Grêmio, o Inter, como é que ficam os jogos? Isso aí resolve depois, cara. A preocupação, na minha opinião, tem que ser apenas em ajudar as pessoas. Questão de tabela de campeonato, jogos atrasados, depois dá-se um jeito. Depois vê como é que fica. E ninguém, em momento algum, eu pelo menos, estou dizendo que os times têm que voltar a jogar agora. Aí eu estou sendo aí, então há uma tentativa de cancelamento, evidentemente fracassada, né? São muito danicos esses filtros para tentar cancelar alguém. Mas aí os caras começam a te ofender pesadamente, desejar o mal, como se eu tivesse falado um absurdo do tipo, não, é isso, pelo amor de Deus. Ontem no Posse de Bola, tivemos um longo debate, falei longamente sobre o assunto, deixando muito claro mais uma vez sobre o meu ponto de vista. E acho impressionante que alguém esteja preocupado com os jogos dos times gaúchos no Brasileiro no meio desse caos. Eles não têm a menor importância nesse momento. Joga quando for possível, não puder, não joga, faça alguma coisa, como foi na Turquia no ano passado, já falei sobre isso, houve aquele terremoto terrível na Turquia. 2 clubes da primeira divisão foram muito afetados, porque ficou na região onde o terremoto foi mais intenso, e esses clubes eles saíram do campeonato, que não tinha a menor condição de continuar jogando, nenhuma condição. Perderam todos os jogos que vinham pela frente, WO, e não foram rebaixados. Foi esse o acordo. Se eles não jogam mais, também não caem, voltam na próxima temporada. O Galatasaray é campeão, comemorou e seguiu. Porque se você parar todo o futebol, você vai gerar problemas financeiros para os outros clubes, eles não terão a condição econômica de ajudar como podem se continuarem jogando. E você vai ter clubes de menor recurso. Flamengo e Palmeiras certamente não vão ter problema. Eles conseguem suportar. Mas outros clubes que vêm de Série B, que não têm a mesma condição econômica, ficarem semanas sem jogar, cara, não leva dinheiro. Como é que eu contrato com o patrocinador? Vai entrar grana, não vai entrar, não tem bilheteria. E o salário tem que pagar do jogador, do funcionário, as contas, os impostos. Tudo isso continua. Então, por isso que eu sou contra. Eu acho que não é uma medida que vai trazer efeito prático nenhum para o povo gaúcho. Mas o futebol jogando, arrecadando, fazendo campanhas. Gente, veja hoje. Pix na camisa do Flamengo, campanha na torcida do Atlético. Os jogos amanhã, todo mundo pedindo contribuição. Faixa no Maracanã.
o número de Pix passando ali do lado, eu tô aqui fazendo a live, tô aqui modestamente, aqui tá dando a minha colaboração. É tanta gente em volta do futebol pedindo ajuda pro povo gaúcho. Sem os jogos você não vai ter essa visibilidade, você não vai ter esse dinheiro, você vai ter problemas financeiros depois de algum tempo para outros clubes e não resolve nada. Não resolve. Não resolve. Essa é a questão. Com uma boa vitória, importante até para dar uma acalmada nos ânimos da Gávea, antes da partida, que promete ser a mais, não vou dizer que é mais importante, mas mais fundamental para a temporada, que é o jogo com o Bolívar pela Libertadores, no Maracanã, no meio de semana. Esse é o jogo que o Flamengo não pode nem sequer pensar em não ganhar. E a atuação de hoje deu para ter uma certa esperança, porque houve uma série de mudanças que o Tite fez. Enfim, o Tite, como diria a minha avó, chegou a bunda seringa. Ele pode contar para quem ele quiser que ele jogou com 4-3-3 de pontinhas, mas ele hoje não jogou de 4-3-3 de pontinha. Ele hoje jogou com 4 jogadores no meio-campo. O Gerson caía às vezes pela direita? Claro, isso aí não tem problema nenhum. O Everton Ribeiro com o Dorival Júnior também, eventualmente, caía mais pela direita. Mas o fato é que o Flamengo tinha 4 jogadores no meio-campo. E entre eles, a melhor notícia da noite para mim, o garoto Lohan, que, enfim, acreditem, enfim, e só agora foi escalado na sua verdadeira posição, que é a do Georgiano de Arrascaeta. É ali que o Lohan se destaca. Foi ali que ele fez o nome jogando na base do Flamengo. Mas sempre que ele entrava nos profissionais, o que acontecia? Ou colocavam de pontinha ou até de centroavante. Na real, na posição dele, que foi a que ele jogou nesta tarde e noite, nunca. Pois bem, hoje ele finalmente jogou na dele e foi, para mim, o grande destaque da partida. Acho que o Flamengo praticamente todo jogou bem, não dá para fazer grandes críticas. Estou vendo aqui pelo chat que já tem gente sentando a porrada no Gabriel, coitado do Gabriel, cara, mal tocou na bola. Mas, enfim, o fato é que hoje foi uma daquelas atuações que faz o rubro-negro dormir feliz. Nós vimos um time com muita vontade, um time pressionando a saída de bola do adversário. Quantas vezes eu comentei aqui com vocês que o Flamengo só consegue jogar bem pressionando a saída de bola do adversário. Sempre que o Flamengo recua a linha de marcação, o que eles chamam de bloco médio, o Flamengo se estrepa. Quando o Flamengo avança o seu time todo no campo do adversário, inclusive a sua linha de zagueiro, jogando na linha de meio campo, o Flamengo consegue ser compacto, o Flamengo consegue ser efetivo. Aliás, efetivo não é uma boa palavra para classificar o primeiro tempo, porque o Flamengo tem inúmeras possibilidades de gol, inúmeras, e realmente não conseguiu concluir mais do que uma. É verdade que o Carlos Miguel fez pelo menos 4 defesas espetaculares no primeiro tempo. É verdade também que uma bola do Ayrton Lucas foi na trave. Tudo isso é verdade. Mas o Flamengo tem que ter um jeito de conseguir transformar todas as situações que cria, todas, não é o caso, mas algumas das situações que cria em gol. Porque, no final das contas, o Flamengo ganhou o primeiro tempo de 1-0. No segundo tempo, o Corinthians, com algumas mexidas do Antônio Oliveira, começou a se engraçar, e graças a São Judas Tadeu, exatamente nesse momento que o Corinthians se engraçava, foi que o Lohan roubou uma bola do zagueiro Kaká, tocou para o Gerson, entrou dentro da área absolutamente livre, recebeu e fez o segundo gol, o gol que aí sim matou a partida. Enfim, temos muitas coisas para conversar, inclusive sobre essa armação tática, inclusive sobre o De La Cruz jogando de segundo volante, que foi outra coisa que o Tite teve que recuar, porque o Tite, sempre que o De La Cruz jogava, quando o Arrascaeta não estava em campo, ele ia para a posição do Arrascaeta. Enfim, eu acho que toda a pressão, todo o clima que estava se criando já, o Flamengo nos últimos 6 jogos tinha ganho 1 só. Então, eu acho que o Tite realmente foi obrigado a rever alguns conceitos. E, ao rever esses conceitos, ele pode estar começando, quem sabe, a encontrar o time. Acho que o time do Flamengo é esse aí que jogou. Se o Arrascaeta estiver bem e jogando bem, ele entra no lugar do Lohan. Mas é muito bom você passar a saber que o Arrascaeta agora tem um substituto. Claro, o menino tem que fazer mais partidas ainda nessa posição, jogando bem como hoje, para que possa se firmar. É possível até que, por ser um garoto, um jovem de 17 anos, ele ainda alterne, ele ainda, como qualquer jovem, o Endrick oscilou um bocado no Palmeiras até
se firmar com o Abel. Agora estamos vendo o Estevão também começando a aparecer, mas também vai oscilar. Garoto oscila, mas você tem que prestar atenção no potencial que está lá. E o potencial do Lohan é muito grande. O potencial do Lohan é espetacular. Eu só espero que não o vendam na janela do meio do ano, né? Tudo bem que ele só pode ir embora quando fizer 18 anos, mas não vai demorar muito para ele fazer 18 anos. Então, o Lohan é o tipo da joia que o Flamengo tem que ficar com ele pelo menos uma temporada inteira. Vende na janela do final do ano que vem. E explora o talento desse garoto. Explora o potencial que esse garoto tem. O Arrascaeta, a gente está vendo que, embora não seja tão velho, tem apenas 28 anos, mas o lado físico dele está sempre deixando a desejar. O Arrascaeta não consegue mais ter uma sequência de jogos bem fisicamente. Então, se o Flamengo vender o Lohan, realmente... Perdão. O Flamengo vai estar cometendo um crime de lesa futebol com o seu próprio departamento. Vamos ver o que vem aí pela frente. Sempre do departamento de futebol do Flamengo eu espero qualquer besteira, mas eu espero que dessa vez, pelo menos, o Lohan consiga ser um jogador que passa pelo menos uma temporada inteira no Flamengo. Pelo menos o ano que vem inteiro, né? Seria sensacional. Tem um potencial espetacular. Bom, vamos manter a base lá da formação. Temos dois atacantes. Ah. É isso. Temos Everton Cebolinha. Pedro sentiu o boletim médico, o Pedro Ivo Almeida trouxe pra gente. Não sabemos se ele estará apto para quarta-feira. O outro nessa fila é o Gabigol? Naturalmente, por nome sim, ou por né? bola? Eu acho que nesse momento mais pelo histórico dele, porque pelo futebol ele não vem jogando. Ficou um tempo parado e tal. O Tite admitiu, eu errei, né? Eu errei e tal, mas assim... Não, ele errou de ter colocado o Gabigol por 30 minutos. Né, errou nada, ele sabia que ele usou a volta do Gabigol para dar uma amenizada na situação, para todo mundo ficar lá no Gabigol e não pegar no pé dele e tal. A gente sabe como é que funciona e depois eu errei. Ele errou 15 dias atrás, ele falou que a ciência diria, né? Estava ditando quem ia sair ou não, e aí o Gabigol precisa... Vamos embora, porque se eu falar o que eu penso é perigoso. Mas assim, eu acho que pela característica é um jogo diferente, nós vimos hoje. O Gabigol não é igual o Pedro, que faz a parede, que segura, que toca a bola, que participa um pouco mais do jogo. O Gabigol é finalizador. Diferente também do Pedro. O Gabigol é aquele cara que se movimenta para receber a bola entre os zagueiros e para finalizar. Né? Hoje, ele teve muitas dificuldades. Eu estava assistindo o jogo com o Donan. Todas as vezes que os jogadores do Flamengo chegavam na linha de fundo, e aí é uma movimentação dele errada, né? Ele ficava no segundo pau esperando a bola. Ao invés de se antecipar, né? Se antecipa, é um centroavante, ou seja, você tem que antecipar o zagueiro. Não, todas as vezes. Por quê? Falta de condicionamento, de entendimento de características de jogo, entrosamento. Porque esse Flamengo é diferente do Flamengo que ele está acostumado a jogar. Sim. É diferente do Flamengo do Dorival Júnior, que ele fazia movimentações diferentes. Esse Flamengo muitas vezes pede para o centroavante se apresentar, tocar essa bola, rodar essa bola de um lado para o outro, para criar justamente os espaços para jogar. E o Gabigol não tem essa característica. E eu acho que isso vai ter que ser mudado. E talvez uma conversa, o Tite chamar, vem cá, olha, eu preciso que você faça isso se o Pedro não jogar. Se aquele muro para segurar um pouquinho a bola, a gente poder chegar em você e fazer essa bola rodar para você se projetar nos espaços vazios. Naturalmente seria o Gabigol. O próximo, Carlinhos, eu acho que o Carlinhos não vai jogar tão cedo, eu acho. Se tiver condição, eu colocaria o Bruno Henrique para jogar um pouco mais por dentro, na movimentação. O Gabigol hoje não participou do jogo. Assim, um jogador que naturalmente está sem ritmo. Estava um tempo inativo, fisicamente está abaixo, está em outra sintonia. Desculpa de falar. Aí vai entrar o que eu te falei, 5 minutos atrás. O quê? O receio de que vai colocar quem? Vai deixar quem? Né? De tirar, de peitar. De tirar, de peitar, Ele foi contratado para tomar decisões, né? Pelo peso dele, né? Hoje o Arrascaeta não jogou sequer um minuto. Tava no banco e não entrou nenhum minuto. Guardadinho ali, né? Pensando. Então, assim, mas o Arrascaeta também está um longo período sem atuar. Mas você bota ele como titular contra o Bolívia? Aí é que é o grande X da questão. Hoje, para dar sequência... Aí eu tenho que pensar como o Tite. Para dar sequência a esse trabalho, você coloca o mesmo time que começou o jogo. O Lohan, titular. Um Lohan como titular. Agora, se você analisar pela carreira, pelo nome, pelo potencial, pelo que pode fazer,
aí joga o debochado. Mas o Lohan mostrou que ele também pode ser útil ao time do Flamengo, né? E pode ser uma novidade. O Bolívar pode não encontrar um jeito de marcar o Lohan. O Bolívar vai jogar lá atrás, né, Pascoal? O Bolívar não joga tanto atrás, Mas eu não acredito que o ele Bolívar vai jogar... gosta da bola, é um time que não vai jogar como jogou contra o Palmeiras no ano passado, com uma linha de cinco zagueiros e os 5 zagueiros marcando individualmente. Os 2 laterais correndo atrás dos pontas e os dois zagueiros correndo atrás dos 2 atacantes. Só sobrava um. E aí o que é que aconteceu? O Palmeiras começou a girar. Tirou o Rony da área, começou a girar os pontas, a girar os meias, e aí bagunçou toda a defesa do Bolívar e ganhou o jogo com absoluta tranquilidade. Já é diferente. O Bolívar não está mais jogando desse jeito. O Bolívar também gosta da bola, gosta de trabalhar a bola e gosta de sair para o jogo. Igual aquele amigo nosso falava, na altitude é um leão. Na baixitude, vamos ver o que vai acontecer. Agora é no nível do mar. Mas ganhou fora e bem, hein? Claro. Fora de casa na Libertadores. Mas dessa vez, dona, ele vai jogar contra o Flamengo. É diferente. É diferente. Mas é porque eu quero dizer que, assim, eu concordo que, óbvio, que a altitude tem uma influência dentro do jogo, mas... Para mim, é um time que evoluiu, é um bom time do Bolívar nessa temporada. Não, o Bolívar melhorou da temporada passada para essa temporada. Ponto. O Flamengo jogando em casa, no meu modo de entender, o Flamengo é favorito. Sim. Está nas mãos do Flamengo a possibilidade de ainda se classificar. Tem um jogo que o Flamengo não joga em casa e que eu não coloco ele como favorito. Tem algum? E vai jogar contra o líder do grupo. Eu não vou falar Manchester City, né, pô? Por exemplo, se a gente... Antes do jogo de hoje, o negócio tá meio salgado. Mas você for falar que o Corinthians era favorito contra... Você pega o Flamengo na fase ruim contra o Galo. Fala. Tá tudo bem. Por quê? Tem um AVC aqui no meio do Sport Center. Não, eu entendi isso também. Ele falou que... Hoje estava equilibrado? Existia alguma possibilidade de falar que o Corinthians era favorito que o Flamengo? Não, o Corinthians não. Eu tô querendo dizer o seguinte, antes do jogo de hoje, o cenário do Flamengo não era um cenário de convincente. Mas se você sentaria aqui num Sport Center qualquer... Contra o Corinthians? Pré-jogo. Contra o Corinthians, pré-jogo. Não. O Flamengo lá, sim. Não, eu ia citar outros exemplos. Tipo, se o Flamengo pegasse o Galo do Milito, o Palmeiras do Abel, aí, entendeu? Contra o Corinthians é favorito. Você falaria que o atleta... Pelo amor de Deus. Maracanã. Sim. Flamengo. Independentemente da situação. Flamengo agora 2024. Jogando contra o Palmeiras. É um jogo equilibrado, né? Mas o Flamengo tem o seu favoritismo, não tem? Se esse jogo tivesse acontecido quarta-feira, eu ia botar o Galo como favorito. O Palmeiras também? Sim. A fase do Flamengo até o jogo de hoje era uma fase, assim, muita gente debatendo, eu não acho que é o caminho, mas muita gente debatendo o fim do ciclo do Tite. O time não estava funcionando. Hoje funcionou. Porque eu acho que ele resgatou algumas coisas importantes. Mas eu acho que o si fica sempre na nossa cabeça, Zé, que é assim... o Flamengo tá vivendo um momento difícil, o time X, não tô colocando nem o Corinthians em questão, o time X tá vindo melhor, etc. Mas se o Flamengo conseguir encaixar o jogo dele, ele é favorito. O Si vai aparecer em algum momento. O Si joga sempre, né? Joga. O Si joga sempre. Aí você pode falar, por exemplo, se tivesse jogado com outra equipe, talvez tivesse uma dificuldade maior no jogo de hoje. Né? Porque o Corinthians proporcionou essa facilidade. Né? Ou contra o Bolívar, eu não sei se o Bolívar vai dar esse meio campo todo para o Flamengo jogar. Né? Então tem esse lado do Si que não tem jeito, né? O futebol tem essas coisas, mas, de fato, o Flamengo... Aí eu concordo com o Donão. O Flamengo, até essa partida... E não é certeza do Flamengo contra o Bolívar jogar, repetir o mesmo futebol. Olha como é que jogou contra o Amazonas, dentro do Maracanã. Sim. Era favorito, óbvio. Mas não conseguiu traduzir isso em campo. Ganhou. Ganhou, mas a torcida não gostou. E nós estamos falando sobre possibilidades de retornos importantes, mas que estão há muito tempo sem jogar, que é o Arrascaeta. Vai jogar Gerson, Arrascaeta, lá na frente Gabigol ou Pedro? Qual seria o seu ideal, Zé? Montando hoje, aqui, se tivesse jogando com a possibilidade de ter todo mundo ali. Ter todo mundo? Na verdade, sim, eu vou colocar, O meu time... Um asterisco, o Pedro lesionado tá fora. Pedro lesionado? Você tem Gabigol, só que eu preciso definir quem vai jogar do lado. Se é o Gerson, junto com a Arrascaeta, se é o Luiz Araújo, se é o Gerson, eu coloco ali o Bruno. Tá. Porque o Bruno vai dar uma possibilidade de espaçar o time adversário para poder jogar, porque ele vai segurar um cara lá e ele consegue fazer essa coisa. O Gabigol está muito abaixo daquilo que se espera. Muito abaixo daquilo que se espera mesmo. Meu time titular, com a bola que jogou hoje, né? Isso. Meu time titular, do meio para frente,
Vem para frente só, né? Porque Vem pra trás, a o gente Pulgar já não sabe vai já, né? voltar no meio de semana. Não tem o... Mas se fosse para jogar quarta-feira o time titular, Pulgar, De La Cruz, Arrasca, né? Como é que é? Arrasca, né? Arrasca. Gerson jogando hoje da forma como jogou. É possível de tirá-lo do time. Cebolinha e lá na frente com o time titular com o Pedro. Só que o Gerson fazendo essas funções. Só que sem o Pulgar vai o Alan nessa conta. O Gerson fazendo essas funções e correndo do jeito que ele correu hoje. Se fosse o Tite, pegaria, como é que fala, Pascoal, o departamento de... Fisiologia? Não, cada clube tem um nome, né? Tem Cifute, tem... análise tática. Tal. Eu pegaria... Análise de desempenho ali. Eu pegaria só os movimentos do Gerson. Gerson, vem cá, ó. Eu quero você assim. Mandaria tudo ali. Todos os 15 lances, os 48 passes, a assistência. É assim que eu quero que você jogue. Dessa forma, para entrar na cabeça dele, porque ele é bom jogador, mas ele estava meio, mais tranquilo, sossegado, dessa forma. Todas as vezes que o Gerson foi provocado ou foi criada uma situação para que ele pudesse provar as condições dele, ele mostrou que é um grande jogador. Hoje ele acelerou o jogo, ele acelerava o jogo, ele normalmente quando ele joga no meio ele para, ele toca. O melhor jogo dele na volta da lesão. É mais cadenciado. Hoje não, hoje ele acelerou o jogo. Hoje ele foi mais um atacante do que um meio-campista, né? Pela posição. Ou seja, ele mostrou que ele pode fazer isso. Sim, por isso que eu falei. Mais jogando dessa forma, ele falou que ele é o Coringa. Titular. Exato. Ele joga em várias funções, né? Mas eu não sei como é que está o Arrascaeta. Eu não sei se o Arrascaeta tem condições de jogar 50 minutos, 45 minutos. Eu sempre penso da seguinte forma. Se você tem o jogador é bom, ele é titular, começa com ele. O jogador é bom, está pronto para jogar, começa com ele. Porque senão fica aqui o cara atrás gritando, aí Tite, bota a Arrascaeta, aí Tite, cadê o debochado? Aí Tite, sabe a história do Evaristo, né, Pascoal? Evaristo lá na fazendinha, né? Mirandinha, né? Coloca o Mico, tira o Mirandinha. Aí a última substituição, tira o Mirandinha. Aí o Mirandinha ficou. Aí o cara, você é burro. Burro não, você vai ficar comigo para aguentar até o final. Você vai aguentar ele também até o fim. Se você tem um... E foi pouco, hein? Foi pouco. Corintianos de todo o Brasil, foi pouco. Em torcedores do Mengão, foi pouco. 2-0, pouco. Flamengo amassou o Corinthians. Tite pressionado, jogou a bomba agora no colo do Antônio Oliveira. E agora o Timão vai ter que rebolar na próxima rodada contra o Botafogo no Campeonato Brasileiro. Tem jogo importante pela Sul-Americana na terça contra o Argentino Júnior. Depois tem a América de Natal para tentar a classificação na Copa do Brasil. E o Flamengo dá aquela respirada, né? Porque tinha uma pressão aí em cima do Tite, o time não vem jogando bem, perdeu na quarta-feira aí pro Palestino na Libertadores, enfim, tudo aquilo que a gente já viu, não é? E a vitória de hoje traz a paz que o Tite precisa para jogos importantes na Libertadores, clássico contra o Vasco e a tentativa de classificação contra o Amazonas na Copa do Brasil. Bom, o fato é o seguinte, né? A pressão estava de um lado e foi para o outro. Saiu da Gávea e vai para o Parque São Jorge. O Corinthians até que iniciou o jogo bem, não é? Fazendo aquela pressão em cima do Flamengo. Até lembrei o jogo Fluminense-Corinthians, que o Corinthians fez uma pressão enorme em cima do Fluminense em Itaquera. Mas não dá para comparar Fluminense com o Flamengo, né? Flamengo jogando em casa, com o apoio da torcida. Não ia deixar o Corinthians ficar pressionando o tempo todo. E terminou ali, não é? A boa atuação do Corinthians com o lance do Paulinho aos 4 minutos de cabeça, não é? Foi o primeiro lance do jogo. Não é? Foi o primeiro lance do jogo. Paulinho ali no primeiro tempo, com o Rossi defendendo. Depois disso, teve uma sequência que só dava Flamengo, né? Com Léo Pereira, Carlos Miguel saindo errado, dando a bola de presente para os jogadores do Flamengo, uma bola na trave do Ayrton Lucas, Carlos Miguel espalmando também uma cabeçada do Félix Torres sem querer para trás. Enfim, aí só dava Flamengo e o Carlos Miguel até então fazendo uma grande partida e defendendo como podia ali o gol corintiano. E aí teve um lance também do Carlos Miguel no chute do Everton Cebolinha, ok. Mas, aos 20 minutos, Corinthians errou na marcação,
Corinthians entrou com 3 zagueiros hoje, tá? Vou falar sobre isso. E o Flamengo se aproveitou muito bem. O Flamengo construiu muito bem a jogada com Gerson Lohan, menino da base, 17 anos só, canhotinho, meteu uma bola açucarada para o Pedro. Aí o Pedro, sem marcação, mandou para o fundo da rede. Carlos Miguel falhou. Não sei qual é a tua opinião sobre isso. Você é torcedor do Flamengo, você é torcedor do Corinthians, mas para mim foi uma falha ali do Carlos Miguel. Mesmo que aos 18 veio aquele que para mim foi o golpe de misericórdia, né? Ali arrematou de vez a vitória do Flamengo, que foi o lance do Lohan. Além dos 3 zagueiros não terem atuado bem na marcação, essa saída de bola do Corinthians quando o zagueiro não tem qualidade é um negócio terrível. Kaká trocando passes ali no campo de defesa, pressionado pelo Lohan, perdeu a bola. Aí a bola vai para o Gerson, ele constrói a jogada, passa a bola para o Lohan e o Lohan faz o segundo gol. O gol que arremata a grande vitória, a importante vitória que coloca neste momento em que eu estou gravando esse vídeo, esse comentário, que coloca o Flamengo na liderança do Campeonato Brasileiro. Seguinte, aqui na Rádio Craque Neto, a verdade no segundo tempo, o Flamengo não chutou uma bola do gol e fez o gol, no erro incrível do Kaká, que por sinal foi um pé de rato, eleito aqui na Rádio Craque Neto, ano 17. E aí, meu irmão, um frangaço do Carlos Miguel, e que também ninguém tem que colocá-lo a culpa em cima desse menino, até porque vocês foram tão desonestos, foram tanta gente que arrebentou, porque em 2020, 21 e 22, o Corinthians só não caiu, sabe por causa de quem? Por causa do Cássio, que tá indo pro Cruzeiro. Tá quase certo, 100% certo o Cássio no Cruzeiro. Então, vamos ver o que o Corinthians vai fazer, 5 pontos em 6 jogos, que é muito pouco, e aí tem que pensar realmente na janela, em relação ao que vai contratar, porque Biro, Ronaldo, Hugo, ai meu Deus do céu, que fase que tá o Corinthians! Então, é isso aí, nação, mais um vídeo aí para o canal, né? Já vai deixando aquele seu like aí, o seu like ajuda demais. Vamos falar um pouco sobre o jogo aqui, né? O Flamengo vence aí, né? Até o momento, assume a liderança momentaneamente do Brasileirão com 11 pontos. Foi o único time que jogou na rodada, né? Seria 2 jogos nesse dia de sábado, né? Dia 11 de maio, seria 2 jogos. Mas teve o jogo do Grêmio adiado, né? Então, o Flamengo foi, nesse dia de sábado, foi o único time que jogou na rodada, né? O único jogo entre Flamengo e Corinthians, que Flamengo e Corinthians, que Flamengo vence o Corinthians por 2-0. Foi no primeiro tempo. Vamos dividir aqui por tempos, né? No primeiro tempo, né? O Corinthians, ele não ameaçou o Flamengo, tirando o início do jogo, né? No minuto 2 ali, 2 ou 3 minutos do primeiro tempo, teve aquela cabeçada lá teve um desvio no primeiro pau, né? Que fez o Rossi fazer uma excelente defesa. E de lá pra cá, o Flamengo foi superior em todo instante. O Flamengo com intensidade, correndo certo, o Cebolinha falou nesse quesito aí, jogadores correndo certo, não correndo errado. Obviamente, quando você corre certo, na direção certa, evita de fazer mais certas jogadas, uma arrancada que você iria dar, você pensa melhor e acaba tocando, toca e acaba passando para receber, né? Isso acaba evitando que você desgasta. Podemos citar também o calor aqui no Rio de Janeiro e no Maracanã. O calor estava de mais de 30 graus aí, mas é aquilo, a intensidade que o Flamengo colocou no primeiro tempo, no segundo tempo foi totalmente diferente, né? O Flamengo criou várias chances no primeiro tempo, que tranquilamente poderia ter sido 3-0, não seria mal nenhum em falar que o Flamengo era para ter feito 3-0, né? Em 26 minutos do primeiro tempo, no minuto 26, o Flamengo já tinha finalizado 12 vezes. É isso mesmo, o Flamengo, com 26 minutos de jogo, o Flamengo já tinha finalizado 12 vezes, né? E foram 12 finalizações, eu acho que era 7 no alvo, né? Então, só o goleiro do Corinthians, que eu esqueci, o Carlos Miguel, fez pelo menos no primeiro tempo umas 3, 4 defesas importantes, que era gol. Teve bola na trave, lances importantes aí, né? Que o Pedro poderia ter... O lance da lesão dele, se ele não tivesse chutado praticamente espremido ali, o chute praticamente quase espremido, que ele, na hora que ele chutar, os 2 jogadores do Corinthians veio fechando, e ele acabou se lesionando nessa situação aí.
Ele poderia ter feito o segundo gol, teve a cabeçada do Léo Pereira, chute na trave do Ayrton Lucas, né? Então teve outros lances que o Flamengo sim poderia. No segundo tempo, o Flamengo diminuiu a rotação. Corinthians começou a querer gostar do jogo e no melhor momento do Corinthians no jogo, né? Não criou nada, mas no melhor momento, vamos dizer assim, o zagueiro do Corinthians perde uma bola, né? Tentando sair jogar, tentando driblar, né? E o Gerson e o Lohan fez uma marcação de pressão, conseguiu roubar a bola. Gerson carregou a bola até dentro da área, conseguiu enxergar a chegada do Lohan, e o Lohan com um toque sutil de esquerda no canto do Carlos Miguel, que não pôde nada fazer, né? Então o Flamengo vence. Depois disso, o Corinthians teve um lance de escanteio, né? Que o Rossi fez um milagre aí gigantesco. Mas fora isso, fora um lance no primeiro tempo e um lance no segundo, o Corinthians foi um time praticamente inofensivo para o Flamengo, né? E podemos só pontuar aqui rapidinho, quesito bola aérea. O Flamengo está levando todos os times, vou dizer, mas o Corinthians, principalmente nessa partida, vamos falar por partida. O Corinthians nessa partida levou vantagem em bola aérea. As melhores chances do Corinthians que o Corinthians conseguiu criar foi de bola parada e bola aérea. Então é aquilo, o Flamengo tem que se atentar nesse quesito, porque o time do Bolívar não é um time bobo, vem jogando melhor do que a temporada passada, e é aquilo. Se o Flamengo não se atentar, o Flamengo pode sim se complicar. O Bolívar deve vir para se retrancar, mas tentando sempre buscar o gol do Flamengo, né? Então o Flamengo tem que se atentar, porque senão pode se complicar. Já se complicou no grupo, né? Que era teoricamente fácil. Mas pode se complicar ainda mais dentro da partida, e querendo ou não, uma derrota nessa partida aí pode sim causar uma eliminação muito precoce do Flamengo nessa fase de grupo da Libertadores 2024, né? É isso aí, tamo junto, deixa o seu like aí, galera.